Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo o referencial inicial. A equação horária da posição com dados no Sistema Internacional é S igual a menos 2 mais 5t. Nesse caso, pode-se afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Então, bora para a resolução. Pessoal, vamos só revisar alguns conceitos, né? Conceito de velocidade. Velocidade é a mudança de posição no tempo, né? Essa rapidez com que essa mudança ocorre. Variação é a posição final menos a posição inicial, isso dividido pelo tempo. Se a gente manipular essa equação, nós vamos chegar na equação horária dos espaços, tá? O tempo está dividindo, eu mando multiplicando a velocidade, espaço final menos espaço inicial. Espaço inicial está negativo, eu mando para o outro lado positivo, tá? Então a gente chega na equação horária dos espaços. Eu coloquei um mais ou menos aqui, porque lembra que o movimento, né, a questão de movimento, de repouso, da trajetória, depende do referencial, beleza? Então vamos fazer esse exercício legal. Ó. Ele dá a equação horária, né, que descreve o movimento desse corpo. Espaço final é igual a menos 2 mais 5t. Por exemplo, eu quero saber, quando o tempo é igual a zero, qual é a posição de partida desse corpo? Se eu colocar no lugar do tempo aqui zero, né, 5 vezes 0 é 0, esse corpo ele partiu da posição de menos 2 metros. Então, menos 2 metros, aqui já está a nossa régua. Então, o corpo partiu dessa posição, beleza? Então, ele parte de uma posição anterior à nossa origem, né? Anterior à nossa origem. Então, vamos ver o que acontece quando o tempo aumenta. Quando o tempo for igual a 1 segundo, vai ficar menos 2 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5, menos 2 dá 3. Então, ele vai passar pela posição de 3 metros. Tá? Então, ele vai estar aqui. Tranquilo? Tá? Só mais um. Quando o tempo for igual a 2 segundos, a posição vai ser quanto? Menos 2 mais 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 2 dá 8. Então, ele vai estar na posição de 8 metros. 8 metros. Então, olha só. Conforme o tempo está aumentando, né, a posição também está aumentando. Ele parte de uma posição anterior à origem, mas conforme o tempo aumenta, ele está progredindo ao longo dessa trajetória. Então, o movimento é progressivo, né? Outro jeito de olhar isso, né, se a gente olhar a equação, só de bater o olho a gente consegue saber isso. O termo que está sozinho é a nossa posição inicial, e o termo que multiplica o tempo, né, é a velocidade. Tá? Então a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Beleza, pessoal? A alternativa que caracteriza o movimento, né, descrito por essa equação, alternativa C de coragem. Valeu!